Quais são as principais mudanças para quem é programador e acaba ali abrindo um MEI, né? A gente sabe que o programador não é MEI, mas mesmo assim algumas pessoas fazem um MEI, conseguem algum projeto melhor e faz essa migração imediatamente. Então acontece muito isso, tá? Infelizmente, devido a alguns fatores, a gente faz essa escolha, mas tudo bem, a gente está aqui para ajudar a corrigir o que está sendo feito errado. Mas qual é a principal mudança que tem para quem é programador e muda de MEI para ME? Primeira coisa que muda é o nome, né? Então o nome, a razão social. Então você tem ali o MEI com o nome mais o CPF, agora um nome mais o CNPJ. Então a principal mudança vai ser o nome. Então, numa empresa individual vai ser o nome do titular da empresa, né? Uma empresa individual, uma empresa que tem o nome da pessoa, do empresário. Pode ser inteiro, pode ser abreviado, enfim. Então tem essa questão, tá? Para fazer uma mudança de individual para limitada, vai ter que fazer dois processos. Então transforma de MEI para individual, de individual para unipessoal. Então são três processos. Depende do que você está procurando. Se de repente for só uma mudança de MEI para ME, vai ser dessa forma, vai ser o nome do empresário. Beleza? Então a mudança também vai na questão de imposto, tá? Inclusive, uma coisa que tem que se atentar muito para quem é programador, para quem faz essa migração do MEI para ME, é que o faturamento do MEI, o RBT, a Receita Bruta dos últimos 12 meses, se você tiver ali emitido a nota fiscal, tem esse faturamento, ele vai servir como base para o RBT, para a Receita Bruta dos últimos 12 meses, também no Simples Nacional. Então, vamos supor que você é programador, por alguma razão escolheu ser MEI, está corrigindo agora, ok, beleza, vamos fazer essa correção. Então, eu vou pegar o que? O seu faturamento do MEI, dos últimos 12 meses, colocar na base do Simples Nacional, porque ele é básico. Por quê? O Simples Nacional ele não é um faturamento do mês, é o faturamento dos últimos 12 meses, que faz uma alíquota efetiva, você faz o cálculo ali da apuração e você tem uma alíquota, beleza. O programador ele tem um fator R tributário. O que é isso? Eu consigo diminuir o seu imposto de 15% para 6%, para quem fatura de até 15 mil, desde que eu tenha um custo de folha de pagamento. Mas programador, a maioria das vezes, é só ele não tem funcionário. O que a gente faz? Tira um prolabore. O que é um prolabore? É um salário que o titular, o sócio da empresa, que trabalha dentro da empresa, tem que tirar. Então é um salário que eu tiro. Então vamos supor que eu fature de 10 mil reais. Então eu vou tirar um prolabore de 3 mil, um salário, vou ter um contra-cheque, vou pagar INSS, vou ter ali a despesa de imposto de renda, né? Beleza. Então desses 3 mil reais eu vou receber um contra-cheque, eu vou declarar. Esse prolabore ele vai servir como base para eu ter uma redução da minha carga tributária no faturamento. Então, em vez de eu pagar 15, eu vou pagar o que? 6% até 15 mil reais. Então, se você fatura até 15, a gente consegue fazer esse ajuste. Mas a gente tem que fazer uma análise dos seus últimos 12 meses, porque dependendo do seu faturamento, a média dos últimos 12 meses, a gente tem que fazer um planejamento tributário. Pode ser que essa tributação não diminua no primeiro mês, nem no segundo, somente no terceiro, porque você não tinha custo de folha anterior. Então não consigo diminuir, então tem que ter uma média de custo de folha para diminuir, enfim, é uma coisa que a gente vai conversar, vai fazer um planejamento, vai sentar com você vai mandar o faturamento, então a gente vai analisar ali, faz um planejamento, aí explica para o cliente, ó, tá aqui a situação, e isso que ocorre nessa transformação de MEI, muda o nome, muda essa questão de RBT, de faturamento, né, dos últimos 10 meses também, tá bom? Então essa é a diferença, você vai, em vez de pagar um valor fixo, vai pagar uma alíquota sobre o faturamento, que é sobre a emissão da nota fiscal, seja posterior, seja no Brasil, etc e tal, tá bom? Então o que acontece? Esse processo de transformação, dependendo da cidade, pode ser rápido, pode ser um pouquinho demorado. Então, às vezes, por exemplo, em determinada cidade, a gente consegue fazer essa transição em 10 dias. 10 dias a gente já consegue fazer o desenquadramento, entrar na junta comercial, fazer o registro, etc e tal. Tem estado que é um pouco mais demorado. Então, às vezes demora 15, 20 dias. Então, depende muito, tá? Dessa questão. Tem uma taxa, tá? Dependendo do estado também. Vamos supor aqui, Manaus é uma taxa de 375. Em São Paulo é uma taxa já mais barata de 80 reais. Santa Catarina, né, é uma outra taxa. Então, cada estado definiu uma taxa de registro. Então, vai depender do seu estado para ver essas taxas, tá? Também nesse processo de transformação, a gente vai precisar do que? No certificado de pessoa física. Por que pessoa física? Pô, Flávio, mas não é um processo do MEI, de PJ, CNPJ? É porque você, como responsável da empresa, como titular de desenquadramento, os processos são todos digital. Então, eu tenho que
comprovar para a Receita Federal, para a Junta Comercial, que é eu próprio, né? Você próprio que está assinando digitalmente. Então, através de um certificado, uma identidade digital, comprovando que é você que está fazendo esse enquadramento, alteração de tal. Então, é necessário esse certificado digital. Então, a gente vai fazer o quê? Esse planejamento, tá? De prazo, esse planejamento de alteração de cadastro, vai pegar o seu faturamento, vai fazer o planejamento, vai ver qual é o prolabore para a gente fazer a diminuição do tributo, para você não sentir tanto a carga tributária, e aí você vai ter duas rendas dentro da empresa. O que? Você emite a nota, beleza, tem uma nota fiscal emitida. O diretor do meu não, o diretor da empresa. Então você vai pagar o imposto, vai pagar contador, vai pagar despesa operacional, de repente sistema, alguma coisinha. Beleza, então você vai ter, sabe o que também? Esse custo de prolabore entra como despesa. Aí você já tirou o seu prolabore, que é o seu salário, ok. Pagou a despesa operacional, ok. Sobrou o que? Sobrou um valor residual. Esse valor a gente chama de lucro. Esse lucro ele é isento de imposto. É onde você vai conseguir ter uma menor carga tributária. Só paga o imposto sobre a nota, o INSS ali do Prolabore, imposto de renda, e a gente consegue ter essa redução tributária para programador. Então esse é mais ou menos o processo de transição de MEI para ME para quem é programador. Então, mapeando, resumidamente, é isso. Então, se você é programador, quer fazer essa transição, quer fazer essa correção, quer ver quanto é esse processo, tudo direitinho, entre em contato conosco aqui embaixo do nosso WhatsApp para conversar com você, verificar seu faturamento dos últimos 12 meses, verificar seu prolabore, fazer uma projeção, fazer um planejamento para você migrar para o ME, o Simples Nacional, que é o mais correto para o programador, e aí conseguir pagar menos imposto possível, tendo ali um planejamento corretinho, direitinho, sem problema nenhum com o fisco, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá uma joinha, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seu amigo programador que também está sendo MEI de forma errada, vai fazer a transição. Olha aqui, pessoal, tem um vídeo aqui desse contador muito bom, explicando como é o processo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.